Abacuque 2:6. E diz assim a palavra do Senhor: contudo, chegará o dia em que todos estes povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te farão estremecer de medo. Então servirás de despojo para eles, visto que despojaste muitas nações. Os outros povos igualmente te saquearão, porquanto derramaste muito sangue e cometeste todo tipo de violência contra terras, cidades e seus moradores. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a tua própria casa e, portanto, pecaste contra ti mesmo. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. Ora, e também não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão. Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá de conhecimento da glória de Yahweh, o Senhor. Ai daquele que incita o próximo a beber e ainda mistura a bebida a sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha em vez de honra. Sim, bebe tu também e expõe a tua própria incircuncisão. Eis que a taça da mão direita de Yahweh se chegará a ti, e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Toda a violência que cometeste contra o Líbano haverá de te alcançar, e ainda ficarás horrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres. E te amedrontarás ainda mais ao ser confrontado com todo o sangue derramado mediante a violência que desferiste contra as terras, as cidades e todos os seus habitantes. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo cria ídolos mudos e inúteis. Ai daquele que diz a madeira: desperta, ou ainda a pedra sem vida: acorda. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Mas Yahweh, sim, ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esta é a palavra do Senhor. Amados, nós já tratamos de três desejos maldosos, não é? Do ímpio, não é? Que na verdade, até aqui nós falamos do justo, não é? Abacuque e os judeus, que na verdade diziam que Deus é tão santo que não poderia usar o ímpio contra eles. Não podia lhes punir por intermédio do ímpio, não é? E Deus prova para eles que eu sou soberano. Eu faço como me apraz. O ímpio está a meu serviço também, não é? Eu uso o ímpio na hora de impedir o justo de continuar na impiedade. Então, na verdade, o ímpio é vara na mão de Deus. É assim como o pai que ama o filho repreende, né? Mas aqui não tínhamos nenhum lado do destino do ímpio. Por que nós ouvimos a primeira parte? Ouvimos a primeira parte por causa de uma razão muito simples, que eu gostaria que todos nós aqui entendêssemos. Que na verdade, quando você está cheio de Espírito Santo, significa que você na verdade não comeu da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aquela fruta faz? Faz com que a justiça venha de mim.
faz com que a dignidade venha de mim, faz com que a minha força seja o meu Deus. Então toda coisa que vou fazer nesse padrão é pecado. E esse pecado como é que se manifesta? Esse tipo de pessoa que a justiça vem de si próprio, esse tipo de pessoa que a dignidade vem de si próprio, esse tipo de pessoas que a sua força é seu Deus, são cruéis. Para além de ser cruéis, são violentos. Para além da violência, eles são gananciosos. Para além da ganância, eles, na verdade, são zombadores. E tudo isso aqui fazem com um único propósito, que é destruição. Fazem para quê? Para a destruição. Então, isso aqui nós vimos que até a Escritura provou por trazer a identidade dos babilônicos. Que os babilônicos são tudo isso aqui de mal. Mas a própria Escritura prova que se uma pessoa está cheia de expressão, porque os expressões da pessoa é para definir essas três coisas: a justiça, o pecado e o juízo. Mas se a pessoa na verdade não tem o Espírito Santo, o pecado, a justiça, o juízo é definido por si próprio. E isso aqui chama-se essa pessoa má. Amém? Então, Deus comunica com Abacuque a lhe fazer ver que na verdade você está a acusar os outros que pecaram mais que o que você fez, mas você e eles são iguais diante de mim, porque mesmo essa tua oração não é liderada por mim, é uma oração que parte dos seus apetites, parte da sua própria justiça, da sua própria dignidade. Tem pessoas que vão à oração não porque Deus lhe inspirou, não é Deus que lhe der a oração, não é o Espírito Santo que lhe leva aquela oração, é porque quer ver a outra pessoa má, é porque aquela pessoa não pode ter aquilo que eu não tenho, é porque está vendo esse tipo de ideologias. Não é genuína a oração, mas é feita, por exemplo, quando uma mulher diz que eu quero ter dinheiro, estou cansado de ser humilhado. Então, se eu tenho dinheiro, estou cansado de ser humilhado, vou dar a pessoa que me humilhou, não é? Não é isso que eu penso. E dinheiro nunca aparece. Por quê? Porque isso aqui é uma oração que vem de mim mesmo. Mas se for a inspiração de Deus, você vai ter que ter dinheiro. Certamente você terá dinheiro. Mas se for uma coisa que vem de si, dinheiro nunca virá. Amém? Aleluia! Porque tudo vem de si mesmo. Então, Abacuque, quando constata que na verdade a oração dele era originada dele mesmo, ele disse: oh Deus, perdoa-me qualquer coisa. A partir de hoje toma uma decisão de parar na brecha. Parar na brecha é o quê? Vou passar a orar, vou passar a te escutar, vou passar a te perguntar como é que faço o quê, como é que não faço o quê, como é que lidou com o quê, como é que não lidou com o quê. E depois Deus, a partir daí, diz: meu filho, se você segue essa coisa de se comparar com esse aqui, andar a ver com esse aqui, esses aqui são como a morte, nunca se saciam. Esses aqui nunca param de fazer mal. Esses aqui tudo que fazem é o mal. Então você deve se concentrar num veredito, que o justo viverá pela fé. O justo encontra justiça na fé, na boa nova. O justo encontra estabilidade na fé. O justo tem o seu estilo de vida de fé. Eu não preciso me comparar com os outros, só preciso viver aquilo que Deus me deu. Amém? Não preciso eu andar a pensar que aquele que tem carro, eu tenho que ter carro. Eu vou atrás da desgraça. Entendeu, não é? Porque quando eu alcanço o carro que tem, aquela outra pessoa tem uma outra coisa, não é? Na verdade, aquela pessoa vira meu padrão. Aquela pessoa vira meu Deus. Eu passo a idolatrar aquela pessoa. E Deus não quer isso aqui, amém? Mas aqui onde nós lemos, dissemos que falamos do princípio de semear para colher, não é? Semeadura e colheita. Então, aqui falamos, agora vira a tônica, por meio de uma fraseologia meio poética, fala-se do destino do ímpio, destino de Babilônia, aquele que adora a rede que lhe levou até onde está. Como é que terminará essa pessoa? Como é que terminará? Primeiro, nós, a partir da experiência dos judeus, entendemos que na verdade nós também somos maldosos e temos que lidar com os nossos pecados. E ainda fizemos referência de dois homens na Bíblia que na verdade, por meio da palavra de Deus, descobriram as suas maldades, que é Davi, não é? Por meio da palavra de Deus, ele descobriu por que ele levou a mulher de alguém e por que mandou matar esse alguém. Amém? E, aleluia. Eu vou partir um baú que não sei o que é. Aleluia. Então, ele, Davi, por exemplo, descobre que ele foi concebido em pecado.
Ele foi pecador desde o dia que estava no ventre da mãe dele. É por isso aquela ação que ele perpetuou. E depois pede perdão, pede misericórdia de Deus, pede graça de Deus, que Deus lhe perdoe. Daniel descobre que ele está na escravidão por causa do pecado. E ele também faz a mesma oração. Então, e Daniel, como é que ele chega até a oração? Davi chega à oração porque o profeta Natan foi falar com ele. A palavra de Deus veio a ele por intermédio do profeta. Aleluia. Amém. Amém. Davi também, Daniel, ora por quê? Porque a palavra de Deus veio por meio do livro de Jeremias. Foi por intermédio do livro de Jeremias que ele decide ir orar. E você e eu, depois de ouvir a maldade, divisão da maldade, segundo Abacuque, o que nós fazemos? Devemos fazer o quê? Devemos fazer o quê? Sim, deveríamos orar. Nós deveríamos ir a Deus orar amargamente. Que tudo que nós estamos a viver é por causa da nossa iniquidade. Nossos filhos têm a amargura que têm, é por causa da nossa iniquidade. Você lidar com teu filho baseado nas mágoas que você tem do pai dele. Não é isso que acontece. Ele diz que nós também a sofrer porque teu pai está no bem bom. Também a sofrer por tua mãe. Também a sofrer por quê? Por quê? E depois você cria uma pessoa igual a ti. Aleluia. Então, quando falamos do Babilônia, o destino dele, dissemos que aqui tem uma palavra que é chave aqui. Ai daquele. Ai daquele. O quê? Ai daquele. Amém? Sim. Ai daquele que vai acumular riquezas, não é? Que não são dele, não é? Ai daquele que se enche com bens saqueados dos outros. Ai daquele. Quer dizer, maldito aquele. Amaldiçoado aquele. Tem um destino mau, esse tipo de pessoas. Então, por que nós temos que ouvir ai daquele? É porque nós temos que ser precavidos. Temos que também buscar dentro de nós se eu tenho esse desejo ou não. Amém? Desejo de posse que faz você querer uma coisa que não é sua. E esse tipo de desejo não se sacia. Não para. Não tem limites. E dizemos, será que ter posse de alguma coisa é pecado? Não. Mas ter posse daquilo que não é seu é pecado. Amém? Aquilo que Deus não te deu, se você for a levar uma coisa que Deus não te deu, isso é. Nós não sofremos por causa daquilo que não temos, mas nós sofremos por causa daquilo que temos e que Deus não nos deu. É aquilo que não temos, é aquilo que temos que Deus não nos deu, que nos faz buscar segurança. Não entenderam vocês? Se você tem algo que não é Deus que te deu, você procura segurar aquela coisa, não é? Procura se proteger. Você não tem paz. O corrupto procura se inteirar, procura ter paz, procura ter dignidade, procura parar. O corrupto, me entende? Não tem paz. Não tem? Está vendo aquele bandido, aquele traficante de drogas? Ele precisa de segurança também. Por quê? Porque ele deve ser uma pessoa que anda livre, não? Mas se é Deus que lhe deu aquilo, por que ele precisa daquilo tudo? Me entende, não? Não precisaria disso tudo. Se é Deus que lhe deu, não. Qual a necessidade dele ir atrás? Então, desejos de posse. Você tem que procurar saber por que você quer aquilo que você quer. Entendeu, não? Se você quer aquilo que você quer porque a outra pessoa tem, temos um problema. Será que de verdade você quer aquilo ali? Essa é a questão que nós temos. Você quer um carro porque a outra pessoa tem carro. Você está à procura de um problema. Está à procura de uma dor de cabeça. Está à procura de uma situação que você vai ter que procurar seguro daquela coisa e vai procurar satisfação naquela coisa e não encontrar. Quando você acha que já conseguiu aquela viatura ali, descobre que a pessoa que você está competindo com já comprou outra. E você não ficou autorrealizado. Quer dizer, esses desejos cooperam juntos. Um chama o outro, depois chama o outro, depois nunca se satisfazem. E o ciclo fica vicioso.